Alô, alô, galera, eu sou Juliano Maisano e hoje vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem neste domingo. E temos duas grandes finais, né? Copa América e Eurocopa. Vamos começar aqui com a nossa América do Sul. Final da Copa América acontece nos Estados Unidos, Argentina e Colômbia. Vamos para a tela. Tá lá? Argentina e Colômbia você encontra aqui no Marsbet. Se você ainda não tem conta, use esse QR Code, abre a sua conta, coloca todos os seus dados e experimente nossas dicas. Argentina e Colômbia, grande final, né? O Brasil não conseguiu chegar, né? Também não era muito esperado. O que importa é a Colômbia conseguiu uma classificação na superação contra o Uruguai, né? Onde jogou mais da metade da partida com um jogador a menos, graças ao orelhudo lá que foi expulso, né, no final do primeiro tempo, né? Um gênio, jogador da Colômbia. A Argentina, como era esperado, venceu tranquilamente o Canadá e chega como favorita. Olha só as odds aqui para ser campeã, 1,51 a Argentina. Para vencer a partida, 2,17, tá bom? Contra 4,40 da Colômbia. Eu já falo há 3 rodadas atrás aí que gosto da Colômbia para ser campeã. É uma zebra, claro, era menos cotada que o Brasil, que a Argentina, que o Uruguai, mas eu gosto dessa aposta na Colômbia. Claro que aqui a Argentina é mais time, é mais favorita. Temos jogadores expulsos do lado da Colômbia também e que tem cartões amarelos, né? Então tivemos aí e também tivemos jogadores machucados que pode fazer uma diferença aí para a Colômbia começar esse jogo. De qualquer forma, a Colômbia vem apresentando um grande futebol e foi a surpresa, a grata surpresa nessa Copa América. A Argentina não vai ter vida fácil nessa final. É difícil prever quem vai vencer, mas a expectativa é de um jogo tenso e muito pegado, obviamente. Por isso a gente vai entrar no mercado de cartões. Tá bom? Algumas dessas linhas ainda não abriram, porque eu estou gravando isso na sexta-feira, tá bom? Já que a nossa equipe tem o final de semana aqui, eu estou gravando na sexta-feira. Ainda não abriram muitas apostas que vão abrir durante o sábado ou na manhã de domingo. Mas a dica é mercado de cartões, tá bom? Acima de 4 cartões e meio. Tá? Se você encontrar essa aposta no site que você usa, ou acima de 5 cartões. A gente acredita que vai ter mais que 5 cartões aí. Se você não tiver toda essa confiança, você coloca aí acima de 4,5 ou acima de 5, tá bom? Quem quiser arriscar, claro, sabendo que precisa ter 6 cartões para ganhar a aposta, caso seja acima de 5 cartões. Mas no caso, devolve o dinheiro caso tenha exatamente 5 cartões na partida. Vamos dar uma olhada aqui. Já abriu aqui, olha, cartões amarelos no Marsbet, você tem a opção aqui, ó, total de cartões acima de 6, acima de 5,5. São duas opções que temos aí. Né? A gente falou acima de 4,5 e acima de 5. Você vê que o próprio site está achando que vai ter muito cartão. Né? Acima de 5,5 está pagando 1,68. Ainda não abriu acima de 5. Tá bom? Então você fica de olho e você vê o que você acha aí. Se aqui no Marsbet vai abrir essa opção mais tarde e em outros sites de apostas também, tá bom? Essa vai ser a dica, porque ninguém está com coragem de apostar aí em mais gols, menos gols, vitória de um time, vitória de outro time. Eu, pessoalmente, tô apostado já faz 2 semanas na Colômbia, então eu tô torcendo para a Colômbia aí para ser campeã, tá bom? A Colômbia para ser campeã, só para vocês terem uma ideia, tá pagando 2,55, tá? No dia que eu apostei valendo 7,50 na Colômbia. Hoje já estaria pagando 2,55. Vamos para outra final? Final da Euro. Pois é, né? Espanha e Inglaterra. Aqui, a Espanha também é favorita para ser campeã. Você vê 1,68 para a Espanha ser campeã, 2,30 para a Inglaterra. Durante a partida, já não é tanta certeza assim, né? Porque tem prorrogação, tem disputa de pênaltis, tem essas possibilidades. Então, para ganhar a partida, 2,53 aí para a Espanha, né? A Espanha é o time que jogou o melhor futebol nessa Euro, né? A gente punha muita confiança na França, na Inglaterra, nenhum desses times aí jogou bem até agora. A Inglaterra tem a chance aqui de fazer uma boa final, mas seus jogadores não mostraram o futebol que mostram na Premier League, né? Chegou nessa final com muito sofrimento a Inglaterra, né? Passou por prorrogação, disputa de pênaltis, pelo que os times apresentaram. Né, se existe coisa de merecedor, a Espanha entra como merecedora e favorita. Mas a Inglaterra é óbvio que é um grande time e pode surpreender. Por isso também a gente não vai prever nenhum vencedor aqui. A gente acredita em gols nessa partida. Vamos então na casa de acima de 1,5 gol primeiro, tá bom? Total de gols acima de 1,5 está pagando, olha, 1,49 nesse momento. Vamos dizer 1,50 aí
praticamente na casa acima de 1,5 gol, precisa ter 2 gols no jogo para a gente acertar essa aposta. Claro que depende muito se tem um gol rápido, né? Porque aí outro time vai para cima, vai abrir, vai tomar outro gol, mas se ficar naquele 0 a 0 aí, pode complicar essa nossa aposta, tá bom? Acima de 1,5 é a primeira aposta. A segunda aposta a gente vai no jogador, né? Num jogador do time espanhol, que tem sido uma ótima surpresa, é o jovem Lamine Yamal, né? Ele vem jogando muito bem e está sendo decisivo nas partidas para a Espanha. Então, a gente vai dar uma aposta aqui, que a gente vai dividir metade do nosso dinheiro em chutes a gol e metade em finalizações, né? Ou que seria só chutes, pode ser fora do alvo. Porque às vezes ele vai chutar bastante, mas não vai chutar no gol nenhuma, vai bater na trave e tal, e aí não conta como chute a gol. Então vamos colocar metade do dinheiro aí em acima de meio chute a gol do Yamal e mais metade do dinheiro em acima de uma finalização e meia para o Yamal, tá bom? Ou só chutes. Aí a gente então conta com um chute a gol para já ganhar essa aposta e a outra 2 chutes ou 2 finalizações, não precisa ser em direção ao gol, vale aí para fora ou na trave, e a gente também tem aí essas 2 possibilidades para ganhar. A gente acredita no Yamal, tá bom? Fica sendo essa uma boa para a gente ir, beleza? Vamos então passar para a Copa do Brasil. O que vocês acham? Vamos para a Copa do Brasil? A gente tem aí Grêmio e Operário. Pois é, Grêmio e Operário na Copa do Brasil. Deixa eu abrir aqui. Pronto, Grêmio e Operário, né? É um jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Esse é um jogo atrasado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, né? O Grêmio não podia jogar e atrasou essa partida. O jogo de ida lá no Paraná, no campo do Operário, foi 0 a 0. Então, o Grêmio decide em casa a vaga para a próxima fase, né? O Grêmio está fazendo um campeonato brasileiro muito abaixo do esperado. Está indo mal o Grêmio, né? Assim como o Fluminense, o Corinthians, são times fortes que estão aí mal no Campeonato Brasileiro. O time está jogando mal, está brigando na parte inferior da tabela, né? Já o Operário está na 7ª colocação na segunda divisão, na Série B. Por outro lado, é um time que tem a defesa menos vazada lá na Série B, né? É um time que está ali, então, perto do meio da tabela, né, na 7ª colocação, mas tem a defesa menos vazada da Série B. Como o ataque do Grêmio não vem funcionando muito bem, a gente acredita numa expectativa, então, de poucos gols, porque o Grêmio não consegue fazer muitos gols, o Operário tem uma boa defesa e claro que o primeiro jogo foi 0 a 0, então deve ser um jogo meio amarrado, tendência de poucos gols. Vamos dar uma olhada então, abaixo de 2,5 gols, está pagando 1,91. Pois é, hein? Olha só, abaixo de 2,5 gols, 1,91. Como está pagando bastante, a gente pode até, com mais segurança, no abaixo de 3. Tá pagando 1,51, ótima aposta aí para você fazer simples ou combinar numa dupla. Abaixo de 3 acontece o quê? A gente só vai perder se tiver 4 gols nessa partida, né? Se tiver 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, a gente ganha a aposta. E se tiver exatamente 3 gols, a gente não ganha nem perde, o site devolve o dinheiro. Então é um pouco mais seguro do que o abaixo de 2,5, onde a gente perderia com 3 gols, tá bom? Então fica sendo essas as 2 dicas aí, depende do quanto você quer arriscar. Abaixo de 2,5 gols ou abaixo de 3 gols, tá bom? Beleza, já que a gente estava falando do Operário e da Série B, vamos pegar um jogo da Série B, Vila Nova e Avaí, tá bom? Um jogo desse domingo aqui, o Vila Nova e Avaí. Aqui são 2 times que estão indo bem na tabela aí da Série B, da segunda divisão, tentando ficar entre os 4 primeiros que vão avançar aí para o Brasileirão na primeira divisão do ano que vem. O Vila Nova é um time difícil de ser batido quando joga em casa. Dos 7 jogos que fez em casa, venceu 6 e empatou 1, ou seja, não perdeu nenhuma o Vila Nova jogando em casa, né? E só empatou uma só, né? O Avaí fora de casa costuma jogar bem, né? Tem 2 vitórias fora de casa e 3 empates, só tem uma derrota como visitante o Avaí. Ou seja, expectativa de um jogo difícil, né? Jogo duro de prever um vencedor. Por isso a gente vai apostar no mercado de gols aqui nessa partida, né? O Avaí tem uma média de 1,6 gols nas suas partidas e o Vila Nova 2,3 gols na média dos seus jogos. Por isso a gente vai abaixo de 2,5 gols. Vamos ver aqui, total de gols, abaixo de 2,5, está pagando também 1,51, né? Lembrando
que aqui a gente ganha se não tiver nenhum gol, se tiver um gol ou se tiver 2 gols na partida, tá bom? Se tiver 3 gols ou mais, a gente perderia. A gente acredita que a gente deve ganhar. Só para vocês terem outra ideia aí, além das médias de gols, nos últimos 6 jogos entre Vila Nova e Avaí, só nesses confrontos diretos, em 5 dos 6 tivemos 2 gols ou menos, né? Então a gente acertaria aí 5 de 6 apostas se fizesse essa mesma aposta nos jogos anteriores. Torcer para ter menos então do que 2 gols e meio nessa partida. Vamos para outra partida então, times do sul do Brasil, né? Chapecoense, que é do Rio Grande do Sul, e Brusque, que é de Santa Catarina, né? A Chapecoense vem de uma grande vitória fora de casa, surpreendeu o Goiás, que é um dos melhores times nessa Série B. O time segue brigando aí no meio da tabela chapecoense. Vamos ver se animou aí com essa vitória. Já o Brusque, em outro extremo aí, né? Estaria rebaixado aí hoje, né, se o campeonato terminasse, porque já está entre os 4 últimos nessa tabela, o Brusque. São 4 empates seguidos aí, todos foram 0-0 ou 1-1. As últimas 4 partidas do Brusque foram 0-0 ou 1-1, 4 empates. O Brusque é um dos times que tem menos gols marcados em toda a Série B, né? Só 5 jogos de 14 jogos desses dois times na Série B tiveram 3 gols ou mais. Então a gente também acredita aí num jogo com poucos gols. Vamos dar uma olhada então, abaixo de 2 gols e meio, tá pagando 1,46. Olha só que bom se você combinar numa duplinha com as outras dicas que demos aí de poucos gols da Série B, que é um campeonato que já não costuma ter muitos gols, né? A Chape, para você ter uma ideia, tem uma média de 1,8 gols e o Brusque 2,0 gols em média, né? Então, abaixo de 2,5, ótima dica aí para essa partida. E daí a gente vai para o nosso outro parceiro, que é o Betway. Pois é, se você ainda não tem a conta no Betway também, tá agora o QR Code na tela, você pode abrir sua conta, é muito bom, tem todos os esportes aí, como a gente vai falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro, tem várias apostas aqui no Betway, beleza? Vamos então para o primeiro jogo, que é CSA contra Floresta do Ceará, né? CSA contra Floresta. Vamos primeiro analisar aqui o que nossos especialistas falam, né? O CSA tem 14 pontos e segue na briga para ficar entre os 8 primeiros que avançam para a próxima fase da Série C. Os 8 melhores colocados passam para a próxima fase da Série C. O Floresta tem 10 pontos, está uma posição acima da zona de rebaixamento para não cair para a Série D, né? Então o CSA é um time superior. O CSA está vindo de uma boa sequência, são 3 vitórias nas últimas 2 partidas e não perde há 5 jogos aqui na Série C. O Floresta venceu uma partida nas últimas 3, né? Conseguiu uma vitória nas últimas 3 partidas. O CSA, como mandante, tem uma vitória e 4 empates. Também não é uma maravilha assim, né? Uma vitória e 4 empates, só perdeu um jogo em casa. A gente acredita que vai fazer diferença aí para o CSA jogar em casa e acredita numa vitória do CSA. A aposta para a vitória está pagando 1,70, tá bom? É a dica e é um pouquinho arriscada. Claro, 1,70 aí são odds médias para altas, né? Tem aí algum risco, mas o Vitória pode empatar de repente. O Vitória não, desculpa, o Floresta pode empatar, conseguir aí fora de casa, achamos difícil. De qualquer forma, a primeira dica é vitória do CSA e a segunda dica é o empate anula aposta, o draw no bet, né? Aqui no Betway, eles têm essa opção lá embaixo. Ela tem um outro nome aqui em português, que é reembolso em caso de empate. Seria a mesma coisa que o empate devolve a aposta, empate anula a aposta, draw no bet. Tá valendo 1,25, tá bom? Porque é provável que o CSA não perca essa partida. Então, 1,25 para o empate anula a aposta do CSA. Você pode combinar com outra dica, se você quiser. E a gente já tem outra dica parecida na própria Série C. Então, vamos para os jogos da Série C aqui. E vamos pegar o outro jogo, que é Volta Redonda do Rio de Janeiro contra São Bernardo de São Paulo. Você vê aqui, olha, Volta Redonda um pouco favorito a 2,0 contra 3,40 do São Bernardo, né? Aqui são dois times que estão brigando na parte superior da tabela na Série C. O Volta Redonda é o líder do campeonato e o São Bernardo tem 2 pontos a menos, está na terceira colocação. Na Série C, não é um campeonato de pontos corridos. Os 8 primeiros avançam e o primeiro vai jogar contra o oitavo, o segundo contra o terceiro, o sétimo e por aí vai.
né? O Volta Redonda, quando joga em casa, que é o caso aqui, é muito difícil de ser batido, né? Tem 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota jogando em casa. É um jogo que tende a ser equilibrado, mas acreditamos aí que vai fazer a diferença para o Volta Redonda estar jogando em casa. Por isso, a gente vai dar uma olhada no Draw No Bet também, que é mais seguro que essa vitória a 2.0, porque o São Bernardo é uma boa equipe também e pode empatar essa partida. Então, Draw No Bet a gente encontra lá embaixo como reembolso em caso de empate. Aqui, ó, reembolso em caso de empate, 1,44 para o Volta Redonda. Você pode combinar com a aposta do CSA lá também, Draw No Bet que eu dei, tá bom? Fica sendo então essa a outra dica para domingo. Combinado, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, vou tentar aproveitar o meu fim de semana e vocês fiquem ligados. Nossas redes sociais, @BetBoxTV no YouTube e também no Instagram, TikTok, todas as redes sociais aí, @BetBoxTV. É só deixar seus comentários, deixar suas sugestões ou até as suas dúvidas, se você tiver, que a gente responde lá. Nossa equipe está sempre de olho respondendo as perguntas. Combinado? Um grande abraço, até a próxima semana.